ela vem, a palavra consultoria, ela vem do latim, que significa consultare. E consultare, traduzindo, é receber o conselho de alguém, né? Então, é a arte de influenciar as pessoas por meio de um conselho, quando as pessoas pedem um auxílio para você. E qual é a área que você vai poder dar esse conselho na consultoria? A psicologia, que é a tua formação. Então, você, entendendo de comportamento humano, você entra no contexto do trabalho, né? Claro que você vai ter que adequar um pouco a sua linguagem, o seu olhar, ampliar o seu olhar, se você tem uma experiência mais individual, de atendimento individual, mas isso nada que em um mês, em 2 meses, você não consiga fazer, isso é super tranquilo, é uma adequação, né? É diferente de você ter que fazer uma faculdade para depois começar a trabalhar, aí é uma outra história. Então, sim, são outras competências que você vai desenvolver para a consultoria, mas nada que você não tenha condições se você tem a formação em psicologia. Agora, hoje eu não vou falar aqui, tá? Esse tema hoje não vou falar sobre metodologias, técnicas de consultoria. Hoje não é esse o meu foco. O meu foco é falar de quais são as motivações, né? Por que uma empresa nos contrata? E aí você vai entender por que uma empresa, mesmo tendo psicóloga dentro da empresa, ela contrata o nosso trabalho. Hoje mesmo, te dar um exemplo. Deixa eu pegar, tomar uma aguinha também. Hoje, eu falei com um psicólogo que trabalha numa organização que eu atendo vai fazer 4 anos que eu atendo essa organização. Já fiz muito trabalho para eles, já fiz desenvolvimento de liderança com todos os líderes, desenvolvimento de equipe com toda a equipe, com todos os funcionários, já fiz coaching para diretor, coaching para gestores, mentorias, clínicas psicodinâmicas do trabalho. Nossa, eu já fiz muitos trabalhos para eles. E eu estou com 4 pendências com eles. Então, são 4 atividades que eu tenho que desenvolver com a empresa, com essa organização, mas eu não estou conseguindo. E não está dependendo de mim, está dependendo de agenda do diretor, de agenda de outros profissionais lá de dentro da empresa. Dos diretores, né? Porque é mais de um. Então, eu tenho 4 pendências. Aí eu peguei e mandei uma mensagem ontem para ele é psicólogo, né? Como eu disse. Querido, a gente tem uma relação super positiva. E quando eles me contataram, foi por meio dele, ele que fez o primeiro contato comigo, sabe? Foi, assim, uma relação muito legal, porque, assim, a gente fala a mesma língua, sabe? Tem certas situações que acontecem dentro da organização, na empresa, que quem está na empresa e não tem a formação em psicologia não consegue ter o mesmo olhar que a gente tem. É claro, é natural, né? Igual tem um médico conversando com outro médico, né? Natural. E aí a gente trocava figurinhas, e como a gente tem esse compromisso ético, né, da nossa profissão, a gente podia falar de uma forma muito aberta, questões muito delicadas, porque eu tinha a confiança do sigilo com ele e ele comigo. Lógico que algumas questões eu não expunha para ele, né? Às vezes, se um funcionário, um diretor me confidenciava alguma coisa, aí não, né? Claro que não. Mas, assim, do processo, do funcionamento da empresa, da organização, dos grupos, dos movimentos de resistência, de sabotagem, de boicotes, que são tão sutis, né? São subjetivos ali, e a gente conseguia conversar numa linguagem muito legal. Então, ontem eu passei uma mensagem para ele pelo WhatsApp, falando que eu precisava conversar com ele. Aí ele me respondeu ontem mesmo, marcamos para hoje, às 10 horas, acabamos conversando por volta das 10h30, e ficamos quase meia hora conversando. E aí ele falou assim para mim, eu pedindo ajuda para ele, né? Eu falei, olha, eu estou tentando a agenda, eu tenho essas 4 pendências e não estou conseguindo viabilizar. Então, ele já me deu assim o encaminhamento, olha, você faz isso com essas situações, para essa situação você manda e-mail, para essa situação, o que você acha da gente fazer isso? Porque, veja, ele conhece a organização,
ele conhece o funcionamento da organização, que alguns aspectos que eu não conheço. Então, quando eu converso com ele, falo da minha necessidade, da minha dificuldade, ele consegue me ajudar porque ele está lá dentro. E aí a gente fala também de igual para igual, porque ele é psicólogo, eu sou psicóloga, a gente conversa de igual para igual. Então, o que eu quero te dizer com isso? Que a empresa que tem psicólogo ou psicóloga no RH, no caso dele, ele não está no RH, ele está numa outra área da empresa, mas ele faz um pouco essa assessoria de gestão de pessoas, tá? Eles são parceiros nossos. Vocês não têm ideia do quão importante é quando você entra numa empresa para fazer um trabalho de consultoria e já tem lá dentro um psicólogo ou uma psicóloga. Isso facilita tanto o nosso trabalho, porque a gente vai estabelecer uma relação de parceria, um vínculo de confiança, para a gente poder caminhar juntos. E o que eu tenho observado? O trabalho ele fica potencializado, ajuda muito o nosso trabalho, e como consequência, os resultados positivos, né? E isso vai nos beneficiar, e vai beneficiar todo mundo. Então, ter um psicólogo, uma psicóloga dentro da empresa é algo que nos ajuda muito. Agora, né, por que que muitas vezes as empresas nos contratam? Né? Veja só, ela vai nos contratar porque ela tem necessidade, às vezes, de se adaptar ao mercado, né? O mercado está aí com incertezas, com transformações, e as organizações precisam, né, de um grande número de informações, de desenvolvimento, de desenvolver diferentes habilidades, e aí entra o nosso trabalho em desenvolvimento humano e organizacional. Às vezes a empresa também nos contrata, por quê? Porque ela quer, ela precisa, de repente, ter algumas situações muito específicas, como, por exemplo, questões ligadas à saúde mental no trabalho, né? Essa organização mesmo, que eu citei para você, desse colega psicólogo, ela teve uma situação com algumas mulheres trabalhadoras da empresa, em relação a assédio sexual e importunação sexual. Na verdade, foi mais importunação do que o assédio, porque o assédio ele é com pessoas de dentro da empresa, né? Principalmente também quando tem nível hierárquico. Mas a importunação é quando é fora da empresa, sabe? Quando pessoas, homens, no caso homens, que fizeram importunação, fora da empresa, eram parceiros dessa organização e que importunaram as trabalhadoras dessa organização. E aí me contrataram para fazer um trabalho de clínica psicodinâmica do trabalho. Ou seja, o que eu fui fazer nessa organização? Trabalhar com saúde mental no trabalho. Então, como que o trabalho estava afetando a subjetividade, a saúde mental dessas trabalhadoras, como que essa importunação, que era algo que elas, esse contato com essa comunidade que elas tinham, elas não podiam deixar de ter esse contato, mas como que estabelecer essa relação, como que elas iam lidar com essas questões que elas vivenciaram. Foi um trabalho lindo, assim, de fazer, né? E pelo fato de eu ser mulher também, essa questão de gênero, faz uma conexão muito mais rápida, facilita muito o trabalho também. Então, às vezes a empresa tem demandas, né, de desenvolvimento humano e organizacional, às vezes ela tem demandas de saúde mental no trabalho. E veja, quem está lá dentro, mesmo que seja uma profissional de psicologia extremamente competente, tem certas atividades que ela não vai poder realizar com os trabalhadores da empresa. Não é por uma questão de competência, é por uma questão, assim, várias questões, mas vou dar um exemplo para você. Nesse caso, né, se fosse assédio sexual, essas trabalhadoras que, de repente, sofreram assédio dentro da empresa, se uma psicóloga vai trabalhar com essas trabalhadoras a questão do assédio, essa psicóloga é funcionária também. Ela está dentro da mesma cultura dessas outras trabalhadoras. Ela está implicada no funcionamento dessa organização, assim como essas trabalhadoras estão. Então, ela não tem um distanciamento necessário e uma neutralidade para poder ajudar essas trabalhadoras nesse processo
né, que elas estão vivenciando, que estão afetando a saúde mental delas. E aí, o que as empresas fazem? Elas nos contratam, claro, porque não é uma questão de competência da psicóloga que está dentro da empresa, entende? É uma questão de que a natureza do trabalho não permite que alguém de lá de dentro faça. Um outro exemplo para você